Juntos, pessoal, apresentar para vocês o fato mais importante do dia, julgamento que pode decidir e que deve decidir o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aí, notícia do dia, o TSE está julgando hoje, então, Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente pode ficar inelegível. O TSE discute, então, se houve um abuso de poder na reunião que ele teve com os embaixadores e que foi divulgada também nos veículos oficiais ali, e Bolsonaro fez diversos ataques às urnas eletrônicas. Então, essa ação foi impetrada pelo PDT e contra a chapa de Jair Bolsonaro e também o seu ex-ministro Walter Braga Neto, né, que concorriam à chapa na eleição. Então, a gente vai detalhar esse julgamento, então a gente já vai direto para o Tribunal Superior Eleitoral. A Vanessa Lippelt está lá, daqui a pouco ela deve se posicionar para entrar ao vivo. Já está ok? Pronto, Vanessa Apostos, então, prioridade absoluta para ela, pode dividir a tela aqui comigo, eu e Vanessa Lippelt. Chega mais, Vanessa, muito boa tarde, quero muito te ouvir como é que está o termômetro, qual a temperatura de momento no julgamento, né? A gente estava transmitindo ao vivo esse julgamento, a gente viu o relator se posicionando no primeiro momento, o ministro Benedito Gonçalves, na sequência teve a acusação e teve também a defesa, inclusive eu acho que a defesa ainda está falando, não sei, Vanessa, as informações são contigo, chega mais, boa tarde. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente ao longo do dia. Eu saí corrida lá do plenário para poder entrar ao vivo e sim, o advogado. Vanessinha, vamos fazer o seguinte, rapidinho. Oi. Eu acho que o seu microfone está batendo em algum ponto aí da sua camisa, alguma coisa assim. A gente vai te tirar rapidamente do ar para a gente tentar fazer esse ajuste no seu áudio, para que o seu áudio fique claro, cristalino, para que todo mundo que está em casa acompanhe a Vanessa narrando cada um desses fatos de hoje, fatos importantes que podem decidir o futuro político de Jair Bolsonaro. Então, enquanto esse ajuste está sendo feito, a gente vai trazer para vocês aqui alguns pontos aí sobre essa ação, né? Sobre essa ação do PDT que foi impetrada contra a chapa de Jair Bolsonaro. Bolsonaro está sendo acusado de quê, pessoal, nesse julgamento? Ele está sendo acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O ex-presidente ele pode perder os direitos políticos, ele pode ficar inelegível, ou seja, ele pode ficar sem disputar as eleições pelo prazo de 8 anos, caso ele seja condenado. Você que estava acompanhando aqui na nossa programação esse julgamento, você já viu ali o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, bastante duro, um voto longo, então, e ele fez apenas um resumo técnico desse voto, e a gente, é claro, vai trazer para vocês alguns detalhes. Agora, a gente está acompanhando alguns argumentos que estão sendo apresentados aí. Essas são imagens ao vivo do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que está julgando, então, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Se a Vanessa já tiver ok, é claro que eu quero dar prioridade para ouvir a Vanessa Lippelt. Ainda não? Pronto, não tem problema. A Vanessa ainda não está ok, mas daqui a pouquinho, então, ela vai trazer essa temperatura de como é que está lá o plenário, né? Vamos lembrar de uma coisa aqui, pessoal, que se ele for condenado, se Jair Bolsonaro for condenado, ele vai ficar inelegível pelo prazo aí de 8 anos, ou seja, até outubro de 2030, abrindo uma disputa grande ali pelo espólio bolsonarista, né? Não há previsão desse julgamento ser concluído hoje, nessa quinta-feira. A Vanessa, inclusive, trouxe essa informação no começo da semana aqui para a gente, no meio-dia, em Brasília. O ministro Benedito Gonçalves abriu o julgamento com a leitura do relatório, né, que foi o documento, e esse documento, ele não apresenta nenhuma conclusão sobre o mérito do processo, é um resumo técnico mesmo sobre o andamento dessa ação, e a gente vai acompanhar agora o trecho do voto do relator, no momento em que ele fala que a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu sim, a fim de que seja declarada a inelegibilidade somente de Jair Bolsonaro. Vamos ver esse trecho em que o ministro relator Benedito Gonçalves faz essa declaração. A Procuradoria-Geral Eleitoral ofereceu parecer no qual opina pela parcial procedência da ação, a fim de que seja declarada
a inelegibilidade somente de Jair Messias Bolsonaro, em razão do abuso do poder político e do uso indevido dos meios de comunicação. E olha, num outro momento, o ministro Benedito Gonçalves relatou o seguinte, que as testemunhas Augusto Nunes, Ciro Nogueira e Felipe Barros foram uníssonos em dizer que nunca tiveram evidências de fraude nas urnas. Vamos acompanhar esse outro trecho. As testemunhas Augusto Nunes, Ciro Nogueira e Felipe Barros foram uníssonas ao asseverarem que nunca tiveram ciência a respeito da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Na perspectiva do uso indevido dos meios de comunicação, é inegável a vinculação de vídeos que carregam matéria de alta acessibilidade perante o eleitorado, normalmente quando se trata de fatos sabidamente inverídicos em redes sociais, possui reprovabilidade suficiente para caracterizar a gravidade do fato, tratando-se de condutas que abalaram de forma intensa a normalidade e a legitimidade do pleito, apresentando como efeito mais palpável e perceptível do discurso que ocorreu em Brasília em 8 de janeiro de 2023. E Jair Bolsonaro, pessoal, logo no início da manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou então para a capital federal, embarcou da capital federal, né, saiu daqui de Brasília rumo a Porto Alegre, onde ele vai cumprir uma agenda amanhã, na sexta-feira. Até amanhã ele tem uma agenda, então, em Porto Alegre. Ele deve pousar na capital, deve ter pousado agora há pouco, aí por volta das 11h30, no fim da manhã, então. Mas antes de embarcar, ele conversou com alguns jornalistas. A gente vai acompanhar, então, o que disse Jair Bolsonaro hoje, inclusive sobre essa expectativa do seu julgamento. Vamos ver. A minha idade, eu gostaria de fazer, eu gostaria de continuar ativo 100% na política. Eu aqui tirando seus direitos políticos, pelo menos entendeu, uma afronta isso aí, você perde um pouquinho desse gás. Como é que está o ânimo do julgamento hoje? O senhor está apreensivo, animado? Olha, eu sou advogado, não vou me iludir, com a minha idade não vou me iludir, né? Tem uma matéria na imprensa aí, eu acho que eu vi no Globo, se não me engano, mas imprensa americana também, sobre o que o Estados Unidos fez por ocasião das eleições aqui. Eu colega meu dá um parecer mais acurado sobre isso aí. Quem fez isso? O governo americano, Joe Biden. Né? Estamos analisando, a matéria bastante consistente, acredito no fundamento, citando inclusive alguns militares e alguns civis, autoridades, obviamente, né? Que contribuíram para uma espécie de interferir, né? Com ações por ocasião das eleições não favoráveis a mim. O segundo, eu não sei qual é o jornal americano. Financial Times. Financial Times, esse assunto aí. O senhor pretende também entrar com alguma... Não, deixa o pessoal estudar melhor, que eu não tenho como, eu não tenho capacidade para processar tantas informações. Ok, obrigado. Pois é, tá aí Jair Bolsonaro, então, num tom de fala até bastante diferente que a gente estava acostumado a ouvi-lo quando era presidente. Desde que ele perdeu as eleições, a gente viu essa moderação bastante forte ali no tom, né? Acostumado com frases bastante polêmicas. O ex-presidente, inclusive, adotou uma postura diferente nas últimas semanas, sem ataques ali ao judiciário, né? E sabe porque esse julgamento pode, de fato, torná-lo inelegível, né? Bolsonaro, ele foi orientado, inclusive, por alguns advogados e por assessores também, que ele chegou, inclusive, a pedir desculpas em relação à desinformação sobre a vacina contra a Covid-19, manteve um tom bastante respeitoso ali em relação ao relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, e também evitou críticas à indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal, o Cristiano Zanin, que foi aprovado ontem no Senado. A gente viu isso muito claramente nas últimas semanas e agora eu quero conversar com o Valdir Pucci, que ele é advogado, ele é doutorando em Direito Constitucional e advogado em Direito Eleitoral, é nosso convidado do meio-dia de hoje. Olá, doutor Valdir, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Você me ouve bem? Boa tarde, Kenzo, ouço muito bem. Vocês me ouvem? Muito bem, bom e claro.
Vamos lá, doutor Valdir. A gente viu aí, doutor, alguns trechos agora do ministro relator Benedito Gonçalves, fazendo a sua argumentação bastante técnica em relação a essa questão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, né? Ele fez um roteiro ali, foi até sucinto diante de mais de 400 páginas do voto do relator, mas ele foi contundente em alguns momentos, quando disse exatamente esse trecho que a gente acabou de exibir aí, falando que as testemunhas que foram ouvidas, elas foram uníssonas em dizer que não tinham provas de fato, nunca tiveram evidências de fraude nas urnas eletrônicas, ao contrário do que Jair Bolsonaro fez nessa live, não só uma live que foi transmitida, inclusive, com os veículos do governo, né, em que ele fez diversos ataques às urnas eletrônicas em julho do ano passado. Fato exposto e diante dos argumentos que já foram apresentados até o momento nesse julgamento, doutor Valdir, queria muito lhe ouvir sobre a expectativa para esse resultado do julgamento. A gente sabe que vai se prolongar, vai ser um julgamento longo, assim, é o que pelo menos se espera, né? É o que a assessoria tem passado isso para os jornalistas. Como é que o senhor avalia esse voto do relator, esse parecer técnico que foi dado já pelo relator ministro Benedito Gonçalves? Boa tarde. Boa tarde novamente, Kenzo. Bom, primeiro me surpreendeu ele ter feito uma leitura rápida do seu parecer, do seu voto, porque ele já tinha dito que queria ler as 400 páginas que compõem o voto, então isso me chamou a atenção pela questão até do tempo, que ele deu uma acelerada nesse processo, que ele acreditava que ele leria até amanhã, pelo menos, esse processo. Mas, em relação ao julgamento em si, a sua pergunta, a tendência que nós temos é que, pelo menos nos parece, em bastidores, que o ex-presidente Bolsonaro, a tendência é que haja, sim, a condenação da chapa e, consequentemente, a inelegibilidade. O relator realmente está bem convencido, isso fica claro no voto dele, fica claro na fala dele, ele está convencido da culpabilidade do ex-presidente e também do seu vice, que compuseram a chapa na eleição presidencial, desse abuso do poder político. A grande questão, eu acredito, vai ser, o que nós temos aí que ver, é se algum dos ministros irá ou não pedir vistas desse processo para adiar ou não essa decisão. Mas a tendência, pelo voto do ministro relator e também pelo que se fala em bastidores, é que deve haver, sim, a condenação do ex-presidente. Doutor Valdir, a gente viu que no momento em que o advogado de defesa de Jair Bolsonaro, o doutor Tarcísio Vieira, estava fazendo a sua argumentação ali no plenário, né, no momento em que ele fez a sua defesa a Jair Bolsonaro, ele fala muito que essa reunião, e afirmou bastante, repisou ali nessa tese, de que essa reunião não teve um cunho eleitoral, porque ela foi organizada por Jair Bolsonaro na condição de chefe do poder executivo e se inseriu no contexto de diálogo institucional, é o que diz, é o que a defesa apresenta. Como é que você avalia esse argumento da defesa, doutor? Bom, primeiro, eu acho que antes de avaliar o argumento da defesa, a gente tem que entender o que diz a lei complementar 64 de 90, que trata justamente dessas questões relacionadas ao abuso do poder político. O que diz o abuso do poder político? É justamente utilizar a máquina pública, o cargo que você exerce, para conseguir algum favorecimento durante o processo eleitoral. Quando a defesa ela alega que foi apenas uma ação institucional, ela está dizendo que a reunião que foi realizada com os embaixadores fazia parte de um sistema protocolar, uma função do próprio presidente. É aí que está a grande questão do julgamento. Isto foi uma questão protocolar do cargo de presidente da República ou foi justamente dentro de um contexto eleitoral? E nesse ponto, eu acredito que a defesa ela encontra uma certa dificuldade de apresentar esse argumento como sendo um argumento sólido, um argumento forte, justamente dentro de um contexto que envolve toda esta reunião. Não foi uma reunião protocolar do presidente com embaixadores, mas ela dentro de um cenário de que o presidente, desde o início, desde praticamente que começou o seu mandato, ele vinha falando das urnas eletrônicas, ele vinha
apresentando denúncias sem provas da urna eletrônica, e dentro desse contexto a reunião pareceu muito mais uma tentativa de pré-defesa caso houvesse uma derrota nas eleições, lembrando que a reunião foi antes, inclusive da campanha, antes da própria eleição, mas ali como se fosse uma defesa de um cenário de derrota na eleição de 22, e que aquilo seria uma forma de tentar preservar o processo eleitoral. Então, eu acho que essa defesa, esse ponto da defesa, ele fica frágil pelo contexto em torno de todas as falas do presidente, antes e depois da própria reunião. Doutor, a gente está acompanhando o ministro Luiz Felipe Salomão agora falando. A gente vai acompanhar um trechinho ao vivo agora, então, do julgamento, e já a gente volta a conversar. Vamos lá. Razões falaciosas. Não respondeu, assim, a razões de Estado que justificariam a cerimônia. O intuito foi apenas e nitidamente eleitoreiro. Está caracterizado que o candidato à reeleição se valeu da sua situação funcional de presidente da República para, mediante notícias que sabia ou deveria saber que serem desavindas da verdade, obter a atenção e a adesão de eleitores. Está caracterizado o uso da função pública para benefício eleitoral indevido. Vamos acompanhar agora a Vanessa Lipelt. A gente conseguiu reconectar essa comunicação com ela, espero que esteja melhor. Vanessa, chega mais aqui. Vamos lá, quero te ouvir para que você me diga as informações de momento e temperatura agora aí no julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde. Oi, boa tarde, Kenzo. O áudio melhorou, Kenzo? Melhorou muito, Vanessa, pode falar. Bom, mas vamos lá, vamos aqui passar então. O que a gente tem agora, né? Depois da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do Walter Braga Neto, então o ministro Alexandre de Moraes vem pedindo para que o Ministério Público Eleitoral se manifeste, que é o que a gente está assistindo aí agora, né? Logo em seguida, então, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é que virão os votos dos ministros. E aí a gente tem aqui a ordem, né, completa. A gente vem, então, com o ministro Benedito Gonçalves, que vai ler o seu voto. Depois do voto vem o ministro Raul Araújo Filho, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques. E, por fim, então, nós teremos o ministro Alexandre de Moraes proferindo o seu voto. Anteriormente, nós tivemos, então, o advogado do presidente Jair Bolsonaro ali formalizando a tese que o Bolsonaro já tinha antecipado ontem, lá quando nós estávamos no Senado, sobre essa questão de trazer, né, a minuta do golpe para dentro da AIGE, dizendo, então, que não se pode trazer fatos novos para dentro do processo. A defesa de Jair Bolsonaro quer que o processo se atenha única e exclusivamente ao julgamento da reunião do presidente Jair Bolsonaro em julho de 2022 com os embaixadores, onde nessa reunião Bolsonaro então voltou a colocar dúvidas sobre o processo eleitoral e sobre as urnas eletrônicas, né, antes das eleições. Como disse aqui, né, o Walter, para já poder corroborar aí, então, com uma possível derrota que ele já vislumbrava ali antes das eleições. E, Vanessa, de fato, a informação que nós temos é que o julgamento deve se estender pelos próximos dias, não é isso? Então, a previsão é o seguinte: o TSE reservou mais 2 outras sessões extraordinárias para o julgamento. Então, espera-se que sim, que ele se estenda por aí. Como a gente já havia falado anteriormente, depois dessas 2 sessões, o TSE entra em recesso judiciário. E quando voltar, né, a gente estava ontem conversando sobre isso, a possibilidade do ministro Cássio Nunes, então, pedir vistas ao processo, que na verdade seria assim, só empurrar com a barriga mais 60 dias para o veredito, porque já entende-se ali que já teria até inclusive maioria pela inelegibilidade de Bolsonaro. E essa manobra, caso aconteça,
ela então vem em resposta à pressão que o PL tem exercido sobre o ministro Cássio Nunes, que ficaria em maus lençóis, ele ficaria numa situação um pouco desconfortável em relação ao presidente Jair Bolsonaro, deixaria descontente, né, o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, Vanessa, a gente está acompanhando, eu até falei que era o ministro Salomão, mas não, é o Ministério Público Eleitoral, né, o vice-procurador, inclusive, que está falando, e ele, Paulo Goneta, explicando exatamente isso, né, que na sua sustentação ele está falando ali que, apesar de ser comum o presidente da República se reunir com um corpo diplomático ali naquele evento, esse evento ele foi transformado em um instrumento de manobra eleitoreira e com desvio de finalidade para atacar o processo eleitoral. Essa foi a principal ponto de argumentação do Ministério Público Eleitoral, correto? A apresentação oral do Dr. Valber, ele cita isso. Ele diz que Jair Bolsonaro não foi provocado em nenhum momento por diplomatas questionando a lisura das eleições, que justificasse, então, o teor daquela reunião. Se reunir com diplomatas, sim, faz parte, mas não dando tanta ênfase e levando informações como se ele tivesse sido questionado, né, sobre as eleições pelo corpo diplomático. E isso nunca aconteceu. O corpo diplomático nunca questionou o governo brasileiro sobre as eleições. E aí, então, nós temos Jair Bolsonaro promovendo uma reunião justamente para levantar dúvidas sobre o processo eleitoral. Boa, Vanessa, obrigado. Continua aqui comigo na tela. Caso você precise sair, é só me avisar aqui que aí você sai. A gente está ouvindo aqui o doutor Valdir, que atua diretamente no direito eleitoral. Doutor Valdir, diante desses fatos aí que a Vanessa acabou de apresentar e também do que o Ministério Público Eleitoral também está defendendo e está argumentando nesse julgamento, né? A gente caminha de fato para esse prognóstico que tem sido dado mesmo de uma possível condenação de Jair Bolsonaro e que pode torná-lo inelegível pelos próximos 8 anos. Isso, o caminho, a gente vê muito fortemente, tirando algumas posições que acreditam numa mudança de voto, não vejo essa possibilidade. Eu acho que a gente vê como eu disse, o próprio relatório apresentado pelo ministro Sebastião, a própria ação do Ministério Público Eleitoral, corroborando as denúncias, corroborando justamente ou acreditando, demonstrando nesse caso a existência do abuso do poder político. Então, a tendência desse tribunal é que haja, sim, esta condenação. Agora, não podemos nos esquecer, Kenzo, que não é o trânsito em julgado. O presidente, o ex-presidente, ainda pode recorrer dessa decisão, havendo, claro, os pressupostos para isto, ele ainda pode recorrer dessa decisão ao STF, mas a gente também sabe que no STF a defesa do ex-presidente não teria facilidade ou uma vida muito fácil para apresentar os seus argumentos. Chega mais, Vanessa, quer fazer uma pergunta para o nosso convidado? Por favor. Doutor Walter, como é que ficaria a questão, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele se tornando, então, inelegível, a questão, o peso, então, da falta de foro privilegiado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre contou aí, né, durante todas essas décadas aí como parlamentar, como é que fica a situação, como é que o senhor avalia a situação jurídica do ex-presidente? O ex-presidente ele tem uma situação muito complicada perante a justiça. Além das questões relacionadas ao próprio exercício do mandato e à própria campanha eleitoral, porque tem outras questões ainda sendo discutidas, esta é uma das questões a serem discutidas, a gente tem que lembrar que o presidente, no momento que ele deixou o cargo, o ex-presidente se tornou um cidadão comum. Ou seja, ele perdeu esse foro privilegiado, ele deixou de ter o foro privilegiado que sempre teve, pelo menos nos últimos 30 anos, seja como deputado, depois como presidente da República, e agora os seus processos são apreciados pela justiça comum, por um juiz comum de primeira instância, que pode ou não, por exemplo, decretar uma prisão preventiva, dependendo da situação. Isso tudo depende do caso, da situação, da livre convicção
do juiz nesse sentido. Então ele volta, vamos dizer assim, a ser um cidadão comum. Na verdade, ele voltou a ser um cidadão comum desde do dia 1º de janeiro, quando o presidente Lula tomou posse, e como tal, a ideia do foro privilegiado ela desaparece em todos os sentidos. Esse caso ele está sendo julgado no TSE justamente porque envolve uma eleição presidencial aonde o foro é o próprio TSE. Agora, nas demais ações, elas vão voltar ao rito comum, se a gente puder falar assim. Desculpa de interromper, doutor Valdir, Vanessa. Desculpa rapidinho, porque o ministro Alexandre de Moraes está falando nesse momento e a gente vai acompanhar. Vamos ver. Uma das mais respeitadas e reconhecidas publicistas nacional e internacionalmente, diversos artigos, livros publicados, professora titular de Direito Constitucional da PUC de Minas Gerais, onde foi procuradora do Estado, tendo exercido a chefia da instituição como procuradora-geral do Estado, eminente ministra Carmen Lúcia presidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu sempre repito que eu tive a honra de ser empossado pela eminente ministra Carmen Lúcia no dia 22 de março de 2017. A ministra Carmen Lúcia foi a segunda mulher a ser nomeada para o Supremo Tribunal Federal, no 21 de junho de 2006, a segunda mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal no biênio 2016 e 2018, é a primeira mulher a dirigir aqui o Tribunal Superior Eleitoral, a Corte da Democracia, presidindo as eleições municipais de 2012. E será, vai atingir mais um recorde, será a primeira mulher a presidir 2 vezes o Tribunal Superior Eleitoral a partir de junho do ano que vem. Todos acompanhamos os 17 anos de Supremo Tribunal Federal de Sua Excelência. No Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia é uma defensora incansável da vida, da igualdade, da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, uma combatente implacável contra a corrupção, com a mesma garra, sempre liderou a luta contra qualquer forma de preconceito, qualquer forma de discriminação, e Sua Excelência se consagrou na liderança da reafirmação e fortalecimento das liberdades públicas, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Além de inteligente, corajosa, independente, firme, sábia, humilde, a eminente ministra Carmen Lúcia, nem todos sabem, mas todos percebem, que é dotada de um irresistível senso de humor mineiro, ou das Gerais, como Sua Excelência sempre diz. Tenho certeza aqui que falo em nome de todo o Tribunal Superior Eleitoral, parabenizando Sua Excelência pelos 17 anos de judicatura no Supremo Tribunal Federal, e reafirmo ser uma honra tê-la como colega no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, e muito mais do que isso, tê-la como amiga. Parabéns, ministra Carmen. Por favor. Presidente, o Ministério Público Eleitoral e eu mesmo gostaríamos de endossar todas as palavras que Vossa Excelência acaba de proferir, realçando os inegáveis e altos méritos da nossa vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e figura que já está na história da vida pública, da vida constitucional, pelo seu trabalho infatigável e memorável no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, ministra Carmen. Presidente, mais uma vez eu quero cumprimentar todos os membros do tribunal, senhor vice-procurador eleitoral, senhores advogados, servidores, imprensa e todos que nos acompanham. Eu agradeço enormemente, presidente, as palavras. Como ontem a ministra Rosa disse, são os primeiros 17, porque não chegarei aos outros 17, porém tem ainda um caminho a seguir. Para mim é uma honra enorme estar no Supremo Tribunal Federal e representando o Supremo Tribunal Federal juntamente com Vossa Excelência, o ministro Cássio. Estivemos aqui em outras composições, sempre com compromisso deste Tribunal Superior Eleitoral, pela democracia brasileira, de que tem dado testemunha
testemunho permanente desta casa no aprimoramento das nossas instituições. É um trabalho enorme que se processa aqui, sempre com a garantia do cidadão brasileiro de que todos nós, juízes eleitorais, não nos arredamos da responsabilidade com a competência, eficiência, transparência da justiça eleitoral, e por isso mesmo me sinto muito, muito honrada e agradecida por essa oportunidade que tenho de estar aprendendo todos os dias com Vossas Excelências. No caso de Vossa Excelência especificamente, acho que esse tribunal dá um testemunho, talvez único na história do Brasil, nas instituições brasileiras, da efetividade jurídica, social e institucional do princípio republicano, porque aqui os mandatos são fixos, específicos. No caso dos representantes dos tribunais, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, a alternância se faz com critério objetivo, todos podendo participar e contribuir, de uma forma que é próprio da República e coerente com os princípios democráticos. Portanto, este testemunho também de República e democracia é que faz com que o sistema eleitoral possa ser seguro para cada cidadão brasileiro em toda a tramitação. Dizia o ministro Nelson Jobim, a quem eu sucedi na cadeira, que a Justiça Eleitoral brasileira planeja, administra, realiza as eleições e depois ainda julga, o que é realmente um modelo único e exemplar para todo mundo. E tem sido assim considerada. Ainda ontem, Vossa Excelência me designou para representar o Tribunal Superior Eleitoral no evento do Tribunal Superior Eleitoral do México, e o magistrado também de lá dizia exatamente, fazia referência a este modelo e a essa instituição que nós temos. Portanto, é extremamente honrosa essa oportunidade. Nem todos os que integram o Supremo Tribunal Federal têm a oportunidade de estar aqui pelo período que... Tá, e a gente estava acompanhando, então, o julgamento foi suspenso por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi isso mesmo, Vanessa? Vanessa é o nosso olho no judiciário, está lá no Tribunal Superior Eleitoral e traz as informações para a gente. Chega mais, Vanessa. Kenzo, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu agora, então, a sessão, que vai ser retomada na próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira, deve começar com o voto do ministro Sebastião e, em seguida, então, com os votos dos outros membros do TSE. Boa, Vanessa. Obrigado pela informação. Tá vendo aí? A gente vai fazendo jornalismo assim, ponto a ponto, informação chegando, pingando para a gente já trazendo para vocês aqui ao vivo. Doutor Valdir, muitíssimo obrigado, doutor Valdir. Eu queria ouvir suas considerações finais. Então, o julgamento suspenso agora retoma na terça-feira, às 7 horas da noite. E a gente, é claro, vai acompanhar aqui, sim, ao vivo, esse julgamento que pode decidir, que deve decidir o futuro político de Jair Bolsonaro. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Kenzo, agradeço a oportunidade de participar do programa, e agora a gente tem que realmente aguardar. Como se trata de um julgamento longo, temos que aguardar o resultado, apesar de, como eu disse no início do programa, não ter muita dúvida do resultado, que seria a inelegibilidade do presidente pelo movimento que vemos hoje dentro do próprio TSE.